mulher preta, filha de uma miscigenação, que tem um cabelo, um padrão totalmente diferente do que é imposto, do que sempre foi imposto, exige orgulho, exige dor e tudo isso englobado. A gente não pode fazer uma frase que tenha só orgulho ou tenha só dor, porque tudo isso está englobado. O fato da gente ter que ter orgulho, a gente tem que ter uma dor antes. Porque isso aqui não é só um cabelo enrolado que a gente passa um creminho da sala online. É um símbolo, é uma coroa que carrega toda a história do que isso representou há anos e anos. O preconceito existe em todos os lugares, né? A existência do preconceito na escola é um reflexo da existência do preconceito na sociedade. A gente tende a idealizar as nossas escolas, inclusive muitas teorias fazem isso, mas a verdade é que a escola está extremamente ligada com a sociedade que habita ali em volta. Tanto que a gente fala comunidade escolar, né? Significa que a comunidade ela tem uma interferência gigantesca e, infelizmente, se o preconceito existe na nossa sociedade, ele vai existir nas nossas escolas. Eu não acho que a gente peca muito quando a gente tem um olhar para o ser humano que não esteja vendo o ser humano, né? Fora da sua roupagem, fora das suas crenças, fora das suas dificuldades de estar no mundo, de se encaixar, de ser compreendido. E aí eu acho que quando a gente vê o ser humano, né, com os olhos que a gente quer ver, com aquele que foi passado pra gente, a gente tem aquilo que chama de preconceito. Quando você carrega só aquilo que te passaram, né? Aquilo que foi passado por você, do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus familiares, do seu vizinho, quando você carrega somente esse conhecimento, você tem um preconceito. Mas quando você olha para a pessoa como ser humano, ou seja, despido de qualquer coisa que ela tenha, de uma religião, de uma classe social, quando você vai olhar para ela, porque ela é ser humano, aí você também sai dessa roupagem do preconceito. Então, assim, eu acho que a gente rotula demais as pessoas. Tive a oportunidade de trabalhar na UFG, no Núcleo de Acessibilidade, como monitora. Então eu acompanhava os estudantes que tinham algum tipo de deficiência física, intelectual, dentro da sala de aula, né? Fazer esse acompanhamento mais próximo. E aí eu acompanhei uma estudante que era cadeirante, então eu fazia o deslocamento dela dentro da universidade, levava ela pro RU e tudo mais. Então eu pude me aproximar de questões sobre educação inclusiva no ensino superior, que já tem uma outra roupagem, né? Porque geralmente a educação inclusiva na educação básica, ela não dá uma ideia de autonomia, fica presa ali tentando cumprir de alguma maneira coisas que estão na legislação. Na universidade, você tem a ideia de abordar questões profissionais de pessoas com deficiência. E a gente não discute sobre isso. Então é um espaço que é pouco ocupado. E aí a gente, quando essa galera chega no ensino superior, elas trazem uma bagagem. Eu acompanhei um estudante da educação física que ele não era alfabetizado. E aí como que a universidade vai lidar com essa problemática, né? Eu acho que a educação talvez seja, se não o único caminho mais importante. Porque em todos os outros lugares, né, da nossa sociedade, esses jovens, essas crianças, elas estão inseridas numa bolha, um contexto que já é o delas.
Então, se ela tem uma família, por exemplo, que é racista, a família não vai mudar o pensamento da noite para o dia. Essa desconstrução ela tem que acontecer na escola. Eu vejo a escola como um caminho possível para a gente fazer essa reconstrução social. Não acho que a escola dê conta de tudo sozinha, muito longe disso. A gente tem muitos elementos que vão compor esse aprendizado e essa construção do jovem, mas a escola, o professor, acaba sendo a referência, acaba sendo o lugar onde esse aluno vai se reconstruir, né? A gente fala muito de desconstrução. Eu tenho que desconstruir meu machismo, eu tenho que desconstruir... Ok, tem mesmo, mas a gente também precisa trabalhar em uma reconstrução. Eu não preciso só não ser racista, eu preciso ser antirracista. Eu não preciso só entender que tem diversidade, eu tenho que respeitar a diversidade. E ser reconstruída assim é um caminho que a escola está acostumada a fazer. A gente, ao longo dos anos, a gente vai reconstruindo os nossos alunos. Ele entra sem saber ouvir, né? E aí ele começa a aprender a ouvir o professor lá na frente. Ele passa por uma fase onde ele só sabe o que é prático, né? O que é material. E aí ele vai aprendendo, ele vai se reconstruindo e vai tendo pensamentos mais abstratos. A reconstrução faz parte da escola. E aí a escola tem que trabalhar essa reconstrução desses preconceitos também. A gente como professor tem que se reconstruir, né? Porque às vezes a gente também chega cheio de ideias, cheio de conceitos, cheio de preconceitos. E a gente está lidando com diversidade, toda sala é diversa, toda sala pede, clama, né, que a gente olhe as diferenças e respeite essas diferenças, essas diversidades. Então a gente como professor tem que se reconstruir também, é uma coisa que talvez a gente falha às vezes. Qual banheiro você usa aqui na escola? Se o masculino estiver cheio, eu não entro. Na verdade, os dois. Se os dois estiver cheio, eu não entro. Por quê? Eu tenho medo, no caso das meninas, de alguma das meninas se sentir incomodada e dos meninos me baterem ou até mesmo pior. Eu sou pobre, mulher, preta e gay. A sociedade hoje em dia aceita mais, não tem mais tanto aquele preconceito que tinha. Ainda tem, mas não é tanto, não é algo do tipo que, você não vai ser minha amiga por conta do seu cabelo. Fica à vontade, tá bom? Sinta-se à vontade. Esquece que tem um aluno aqui gravando e que tem uma câmera ali também. Nós precisamos respeitar mais uns aos outros. Somos pessoas diferentes e a paciência de um com o outro, ela anda muito curta. E às vezes uma brincadeira numa hora errada, uma fala numa hora errada pode trazer situações
muito complexas e até trágicas em certos momentos. Então nós temos conversado bastante, temos tido bastante retorno deles na questão de refletirem sobre. Muitos às vezes falam, Ana, mas é o mundo. Eu falei, pois é, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, nós já temos praticamente meio caminho andado. Se uma sala de aula já começa a agir de forma diferente e parte dela a questão do respeito, você propagar isso é muito mais fácil. O nosso retorno, ele é muito mais garantido. Então eu tenho conversado muito, eu tenho tido bastante retorno dos alunos, estou muito satisfeita. Racismo estrutural, encampado pelo nosso ministro hoje, Silvio de Almeida, é o que nós vemos na nossa sociedade de uma maneira geral. Onde que o preto trabalha? Aonde que o preto é aceito? Né? Se você dá uma pesquisadinha rápida na internet, você vai ver que há casos de pessoas que não querem se consultar em consultórios onde o médico é preto. Né? O racismo estrutural está no nosso dia a dia, nos cursos superiores, nas universidades, tem diminuído, mas ainda existe. Nas pessoas que reiteradamente criam fatos que não existem sobre o negro. Para mim, a diversidade é o que é bonito. O diverso é o que nos faz ser diferentes, é que é bonito. Uma cor, um olho, uma personalidade diferente. Você imagina se todos nós fôssemos iguais, igual planta? Sim. Igual os biomas, né? Cada lugar tem um bioma diferente, todos, né? Naquela mesma bioma é igual. Não, acho que isso não existe. A gente tinha que normalizar o diferente.